Quando olhamos para trás, para as grandes civilizações que moldaram nosso mundo, é impossível não sentir um certo arrepio ao contemplar a magnitude de Roma. É como estar na beira de um precipício temporal, olhando para baixo e vendo não apenas ruínas, mas os alicerces do nosso próprio tempo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que transcende a simples cronologia de reis e batalhas. Vamos explorar o tema Roma, do auge à queda, e seu impacto. Não se trata apenas de entender o que aconteceu, mas de sentir o peso de cada decisão, de cada tijolo assentado e de cada lei escrita. É uma história de poder, ambição e, inevitavelmente, de colapso, mas uma história cujo eco ressoa até hoje em nossos tribunais, em nossas estradas e na própria concepção de civilização ocidental. Preparem-se, porque o que vamos desvendar aqui é como um império que dominou o mundo conhecido por séculos, não apenas caiu, mas se transformou, se fragmentando em milhares de pedaços que, por sua vez, se tornaram as sementes de nações, culturas e ideias que definem quem somos. Vamos examinar como o Império Romano, tanto em sua glória quanto em sua agonia, lançou uma sombra longa e duradoura sobre tudo o que veio depois. Cada crise, cada inovação, cada imperador desesperado tentando manter um colosso em pé, tudo isso teve consequências que se estendem muito além das fronteiras da Itália antiga. Esta não é uma aula de história comum. É uma tentativa de nos conectarmos com o passado de uma forma visceral. Vamos sentir a poeira das legiões em marcha, o frio da anarquia que se seguiu à ordem, a confusão de um mundo que perdeu seu centro. Ao final desta jornada, espero que vocês não vejam Roma apenas como um capítulo em um livro de história, mas como um organismo vivo, cujo DNA ainda corre em nossas veias. Cada transformação, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma peça no quebra-cabeça que formou a Europa e, por extensão, o mundo moderno. E essa, meus amigos, é uma história que vale a pena contar. Imaginem por um momento um mundo de estabilidade quase inimaginável. Um mundo onde, de uma ponta à outra do Mediterrâneo, da Britânia enevoada às areias quentes do Egito, uma única lei, uma única moeda e um único poder mantinham uma paz duradoura. Essa era a Pax Romana. Por cerca de 200 anos, o Império Romano não foi apenas uma entidade política. Foi a personificação da ordem em um mundo que, por milênios, conhecera pouco mais que o caos e a guerra constante entre tribos e cidades-estado. As legiões, antes instrumentos de conquista implacável, tornaram-se guardiãs de fronteiras vastas e seguras. O comércio floresceu como nunca antes, com navios e caravanas transportando seda da China, especiarias da Índia e grãos do Egito, tudo sob a proteção da águia romana. Essa prosperidade não era apenas material. Foi uma era de florescimento cultural e de engenharia. Cidades magníficas, com aquedutos que desafiavam a gravidade, anfiteatros que ecoavam com o clamor de multidões e fóruns que eram o coração pulsante da vida cívica, espalharam-se por todo o império. A cidadania romana, antes um privilégio de poucos, foi estendida, criando um senso de identidade compartilhada, um sentimento de pertencimento a algo maior do que a própria aldeia ou cidade natal. Era um sistema complexo, uma máquina gigantesca e bem lubrificada de administração, leis e infraestrutura. Por um tempo pareceu que Roma havia decifrado o código da civilização perpétua, que havia construído algo que duraria para sempre. Mas como em toda grande tragédia, as sementes da destruição já estavam sendo plantadas no solo fértil da própria paz. A complacência se instalou. A dependência de trabalho escravo, fruto das conquistas passadas, começou a sufocar a inovação. As fronteiras, antes seguras, tornaram-se porosas e cada vez mais difíceis de defender contra povos que olhavam com cobiça para a riqueza do império. A sucessão imperial, nunca formalmente estabelecida, era uma bomba relógio,
dependendo da força ou da sorte de cada imperador para evitar uma guerra civil. A Pax Romana, em retrospecto, não era o estado natural das coisas, mas um feito extraordinário e, em última análise, frágil. Então, a tempestade chegou. A crise do século III foi o relâmpago que incendiou a estrutura. Uma sucessão de imperadores fracos, assassinatos, usurpações e guerras civis contínuas rasgou o tecido do império. As legiões, antes defensoras de Roma, tornaram-se criadoras de reis, leais não ao Estado, mas ao general que lhes prometesse o maior pagamento. A economia, abalada pela instabilidade e pela desvalorização da moeda, começou a ruir. As cidades, antes bastiões de segurança, tornaram-se alvos vulneráveis. A paz, que parecera eterna, revelou-se um interlúdio. O caos que se seguiu não foi apenas uma série de eventos infelizes. Foi uma mudança fundamental na psique do mundo romano. A confiança na ordem, na lei e na proteção do império foi abalada até o âmago. As pessoas começaram a olhar para dentro, para suas próprias regiões, para senhores da guerra locais em busca de proteção que o Estado Central já não podia oferecer. A fragmentação não começou com a queda de Roma. Começou aqui, neste período de terror e incerteza, quando a grande e unificadora ideia de Roma começou a se desfazer, expondo as rachaduras que, eventualmente, fariam todo o edifício ocidental desmoronar. Diante de um incêndio que consome uma casa inteira, a reação lógica pode ser tentar salvar pelo menos uma parte dela. Foi essa a lógica desesperada que levou o imperador Diocleciano, no final do século III, a uma das decisões mais monumentais da história de Roma, a divisão do império. Ele olhou para a vastidão do território, para as fronteiras sob ataque constante no Reno e no Danúbio, para as revoltas no Oriente, e percebeu o óbvio: era simplesmente grande demais. Um único homem, por mais genial que fosse, não poderia mais gerenciar aquele colosso. A solução, a tetrarquia, foi uma tentativa radical de restaurar a ordem, dividindo o poder entre 4 governantes, 2 Augustos e 2 Césares, para administrar as metades ocidental e oriental. Essa foi uma admissão de fraqueza, mas também um golpe de pragmatismo. A ideia era criar um sistema mais ágil, capaz de responder rapidamente às ameaças em múltiplas frentes. No entanto, essa divisão, inicialmente pensada como uma solução administrativa, acabou por criar 2 entidades com destinos cada vez mais divergentes. O Oriente, com suas cidades antigas e ricas, suas rotas comerciais estabelecidas com a Ásia e sua população mais urbanizada, sempre foi o centro econômico do império. O Ocidente, em comparação, era mais rural, mais militarizado e mais exposto às pressões migratórias das tribos germânicas. A divisão apenas acentuou essas diferenças pré-existentes. Constantino, o Grande, levaria essa divisão um passo adiante. Ao mover a capital do Império de Roma para a antiga cidade grega de Bizâncio, rebatizada de Constantinopla, ele não estava apenas criando uma nova Roma. Ele estava efetivamente transferindo o centro de gravidade do poder para o Oriente. Constantinopla era uma fortaleza natural, estrategicamente posicionada entre a Europa e a Ásia, controlando o comércio do Mar Negro. Enquanto a velha Roma se tornava cada vez mais um símbolo do passado, vulnerável e administrativamente secundária, a nova capital florescia, tornando-se o coração de um império que se via como o verdadeiro herdeiro da tradição romana. A consequência inevitável foi que, enquanto o Império Romano do Oriente, que mais tarde chamaríamos de Império Bizantino, tinha os recursos, a população e a liderança para sobreviver e até prosperar, o Ocidente foi deixado para definhar. As invasões tornaram-se mais frequentes e devastadoras. A administração central em Roma ou Ravenna perdia o controle sobre as províncias, que caíam nas mãos de generais bárbaros ou se fragmentavam em domínios de senhores locais. A queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C.,
não foi um evento súbito, mas o culminar de um longo processo de decadência que foi acelerado pela divisão. Assim, a tentativa de salvar o império acabou por garantir a sobrevivência de apenas metade dele. Enquanto o Oriente, sob o comando de Constantinopla, continuaria a existir por mais 1000 anos, preservando a cultura, o direito e o conhecimento greco-romano, o Ocidente mergulhou em um período de fragmentação política. A unidade que Roma havia imposto à Europa Ocidental se desfez, dando lugar a um mosaico de reinos germânicos. A força do Império Bizantino e a fragmentação da Europa são os dois lados da mesma moeda, forjada na decisão de dividir um mundo que já não podia ser governado como um todo. Todos os caminhos levam a Roma. Esta frase não é apenas um ditado, era uma realidade literal e a espinha dorsal do poder imperial. O sistema de estradas romano foi uma das maiores proezas de engenharia da história da humanidade. Mais de 80.000 quilômetros de estradas pavimentadas, construídas com uma precisão e durabilidade tão impressionantes que algumas ainda são usadas hoje. Essas estradas não eram apenas caminhos, eram as artérias e veias do império. Por elas, as legiões podiam marchar a uma velocidade espantosa para reprimir revoltas ou defender fronteiras distantes. Por elas, as ordens do imperador e as notícias das províncias viajavam através do cursos públicos, o serviço postal estatal. Essas veias de pedra transportavam mais do que soldados e mensageiros. Transportavam a própria vida do império. O comércio dependia delas. Bens, ideias e pessoas moviam-se com uma facilidade e segurança sem precedentes. Um comerciante podia levar azeite da Espanha para a Germânia, e um filósofo podia viajar de Atenas para Roma para debater em seus fóruns. Essa conectividade criou um mundo interligado, uma espécie de primeira globalização. As estradas uniam o império não apenas fisicamente, mas também cultural e economicamente. Elas eram um símbolo visível e constante do poder e da ordem de Roma, cortando através de florestas e montanhas, lembrando a todos quem estava no comando. O que acontece então, quando as artérias de um corpo começam a entupir e a se romper? Com o colapso da autoridade central no Ocidente, a manutenção dessa vasta rede de infraestrutura simplesmente parou. Não havia mais um governo central com os recursos, a engenharia ou mesmo a vontade de reparar pontes quebradas, preencher buracos ou limpar caminhos bloqueados. As estradas, que exigiam manutenção constante, começaram a se deteriorar. A natureza, sempre paciente, começou a reclamar o que era seu. Ervas daninhas cresceram através das lajes de pedra. Chuvas e inundações levaram pontes. E o que antes eram rodovias magníficas tornaram-se trilhas perigosas e, eventualmente, intransitáveis. O impacto do abandono das estradas foi catastrófico e imediato. O comércio, que dependia de um transporte rápido e seguro, entrou em colapso. O que antes era uma viagem de semanas, poderia agora levar meses, se é que fosse possível. Regiões que antes eram interdependentes tornaram-se isoladas. As cidades, que dependiam do campo para seu sustento, começaram a encolher à medida que as linhas de abastecimento eram cortadas. O mundo, que sob Roma parecia vasto mas conectado, encolheu para o tamanho do horizonte visível. A comunicação entre as regiões tornou-se esporádica e perigosa, dificultando qualquer tentativa de governo centralizado. Esse isolamento foi um dos principais catalisadores para a ascensão do feudalismo. Sem a proteção das legiões e a conectividade das estradas, as comunidades locais tiveram que se virar sozinhas. A lealdade transferiu-se do imperador distante para o senhor local, o dono do castelo, na colina que podia oferecer alguma semblança de proteção. O colapso da infraestrutura romana não foi apenas um problema logístico. Foi o desmantelamento físico da unidade. As estradas que uniram o mundo romano, ao se desintegrarem, criaram as barreiras físicas e mentais que definiriam a fragmentada paisagem da Idade Média.
Se as estradas eram o esqueleto físico do Império Romano, então o direito era sua alma, o sistema nervoso que regulava cada aspecto da vida. O direito romano foi, sem dúvida, uma das contribuições mais duradouras e profundas de Roma para a civilização ocidental. Não era apenas um conjunto de regras, era uma filosofia, uma forma de pensar sobre justiça, propriedade, contratos e governança. Desde as primeiras leis das 12 tábuas, gravadas para que todos pudessem ver, até a monumental compilação do Corpus Juris Civilis pelo imperador Justiniano, os romanos desenvolveram um sistema jurídico de uma sofisticação e abrangência sem precedentes. Este sistema organizava a sociedade de uma forma notavelmente estruturada. Ele definia claramente os direitos e deveres dos cidadãos, estabelecia a base para a propriedade privada, regulava transações comerciais e criava procedimentos para a resolução de disputas. Conceitos que hoje tomamos como garantidos, como inocente até que se prove o contrário, o direito a um julgamento justo e a ideia de que a lei deve ser aplicada igualmente a todos, tem suas raízes profundas no pensamento jurídico romano. O direito romano trouxe um nível de previsibilidade e ordem à vida social e econômica que foi fundamental para a estabilidade do império. Ele era o software que rodava no hardware do poder militar e da infraestrutura romana. Com a queda do Império Ocidental, seria de se esperar que esse complexo sistema jurídico desaparecesse junto com as legiões e os aquedutos. E, de fato, em muitas partes da Europa, ele foi suplantado por códigos de leis germânicas, que eram muitas vezes mais tribais e baseadas em costumes e provações por combate. O vácuo de poder levou a um período de incerteza jurídica, onde a justiça dependia mais da força do senhor local do que de princípios legais estabelecidos. A ideia de uma lei universal, aplicável a todos, parecia ter morrido com o império que a criou. No entanto, a semente do direito romano não morreu. Ela permaneceu dormente, preservada em 2 lugares cruciais. Primeiro, no Império Bizantino, onde o Corpus Juris Civilis de Justiniano não apenas sobreviveu, mas continuou a ser a base da lei por séculos. Segundo, na Igreja Católica. A Igreja, a única instituição que sobreviveu intacta à queda de Roma no Ocidente, adotou muitas das estruturas administrativas e legais romanas para criar seu próprio sistema de direito canônico. Através da Igreja, os princípios e a lógica do direito romano continuaram a influenciar o pensamento europeu, mesmo que de forma indireta. O verdadeiro renascimento veio mais tarde, durante a Idade Média, quando as universidades começaram a surgir na Europa, por volta do século XI. A redescoberta do Corpus Juris Civilis foi um evento transformador. As universidades surgem na Europa a partir do século XI, na Baixa Idade Média, como corporações de mestres e estudantes voltadas ao estudo do direito, da teologia e da medicina, sob forte influência da Igreja. Exemplos clássicos são a Universidade de Bolonha, UiUi 88, e a Universidade de Paris, século XII. Estudiosos em Bolonha e em outras partes da Europa começaram a estudar e a ensinar o direito romano, maravilhados com sua lógica e sofisticação. Esses princípios foram gradualmente reincorporados nos sistemas legais dos reinos emergentes. O Código Napoleônico, que se tornou a base para os sistemas de direito civil em grande parte do mundo, incluindo o Brasil, é um descendente direto do direito romano. Assim, mesmo após a queda de Roma, seu fantasma jurídico continua a presidir nossos tribunais até hoje. O poder econômico de Roma podia ser sentido no bolso de cada cidadão, na forma de uma moeda de ouro, prata ou bronze. O denário, o sestércio, o áureo, essas não eram apenas peças de metal, eram símbolos da estabilidade e do alcance do império. Um sistema monetário unificado e confiável foi uma das chaves para a prosperidade da Pax Romana. Ele facilitava o comércio em uma escala nunca antes vista. Um mercador na Síria podia aceitar o pagamento de um centurião da Britânia com a certeza de que aquela moeda teria valor em qualquer lugar do vasto território romano.
Essa confiança lubrificava as engrenagens da economia, permitindo a especialização regional e a criação de vastas fortunas. As moedas eram mais do que ferramentas econômicas, eram instrumentos de propaganda. Cada moeda trazia a efígie do imperador reinante, uma lembrança constante e tangível de quem estava no poder. Elas anunciavam vitórias militares, projetos de construção e a divindade do governante. Distribuir moedas era uma forma de o Estado pagar seus soldados, seus funcionários e financiar suas obras públicas. O fluxo constante de moedas de Minas na Espanha ou na Dácia para os cofres do Estado e, em seguida, para toda a população, era o sangue que nutria o corpo econômico do império. A saúde da moeda era um reflexo direto da saúde do próprio império. A crise do século III desferiu um golpe mortal nesse sistema. Com as guerras civis constantes e a necessidade de pagar exércitos cada vez maiores e mais exigentes, os imperadores recorreram a uma solução desesperada, a desvalorização da moeda. Eles começaram a misturar metais menos preciosos, como cobre e estanho, nas moedas de prata. Um denário que antes era quase puro de prata tornou-se, ao longo de décadas, uma moeda de bronze com uma fina camada de prata. O público não era tolo. As pessoas rapidamente perceberam que as novas moedas valiam menos e a confiança no sistema evaporou. A inflação disparou a níveis astronômicos. As consequências foram devastadoras. Os preços subiram vertiginosamente, enquanto os salários, muitas vezes pagos em moedas desvalorizadas, não conseguiam acompanhar. A poupança de uma vida inteira podia se tornar inútil em questão de anos. Em resposta a essa incerteza, as pessoas começaram a abandonar o dinheiro. O escambo, a troca direta de bens e serviços, que era uma característica de economias primitivas, retornou em larga escala. Um fazendeiro preferia trocar seu trigo por sapatos diretamente com um sapateiro, do que aceitar moedas que poderiam não valer nada no dia seguinte. A economia sofisticada e monetizada de Roma começou a regredir. Essa crise monetária acelerou a fragmentação econômica do império. O comércio de longa distância tornou-se extremamente difícil sem uma moeda confiável. A economia voltou-se para dentro, tornando-se cada vez mais localizada. Os grandes latifúndios tornaram-se autossuficientes, produzindo tudo o que precisavam e negociando apenas com seus vizinhos imediatos. Essa autarquia rural foi um precursor direto do sistema senhorial da Idade Média. O colapso da moeda romana não foi apenas uma crise financeira. Foi o desmantelamento do sistema que mantinha o império economicamente coeso, empurrando o Ocidente de volta a uma economia mais simples, mais local e, em última análise, mais primitiva. Se tivéssemos que apontar um único período em que a trajetória de Roma mudou de ascensão para queda, seria a crise do século III. Este não foi um único evento, mas uma tempestade perfeita de calamidades que durou cerca de 50 anos, de 235 a 284 depois de Cristo. Foi um período de anarquia quase total, um pesadelo que rasgou o império por dentro e por fora. Tudo começou, como tantas vezes em Roma, com o assassinato de um imperador, Alexandre Severo. O que se seguiu foi um carrossel macabro de poder, conhecido como a Era dos Imperadores Soldados. Em meio século, mais de 20 homens reivindicaram o trono, e quase todos eles morreram de forma violenta, assassinados por seus próprios soldados, por rivais ou em batalha. Essa instabilidade política paralisou o governo. Com os imperadores subindo e caindo como folhas no outono, era impossível para qualquer um deles implementar políticas de longo prazo ou lidar eficazmente com os problemas crescentes do império. O foco de cada imperador era singular e desesperado: sobreviver. E para sobreviver, eles precisavam do apoio do exército. Isso transformou as legiões de defensoras do Estado em criadoras de reis. Os soldados leiloavam o trono para o general que oferecesse o maior donativum, ou bônus. A lealdade não era mais a Roma ou ao Senado, mas ao comandante que enchia seus bolsos. Enquanto Roma se devorava por dentro, seus inimigos se fortaleciam por fora.
Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, confederações de tribos germânicas, como os godos, os alamanos e os francos, aproveitaram o caos para lançar incursões cada vez mais profundas e destrutivas no território romano. Pela primeira vez em séculos, o coração da Itália sentiu o medo da invasão. No Oriente, um novo e formidável inimigo surgiu: o Império Sassânida, na Pérsia, que era muito mais organizado e agressivo do que seus predecessores partos. Em um dos momentos mais humilhantes da história romana, o imperador Valeriano foi capturado em batalha pelos persas e, segundo a lenda, morreu no cativeiro. A crise foi tão profunda que o império literalmente se partiu. Em meio ao caos, dois estados separatistas surgiram: o Império Gálico no Ocidente, incluindo a Gália, a Britânia e a Espanha, e o Império de Palmira no Oriente, controlando o Egito, a Síria e a Ásia Menor. Por um tempo, o Império Romano foi reduzido a pouco mais que a Itália, a África e os Balcãs. O mundo que parecera tão sólido e eterno estava se desintegrando. Além da guerra, a praga varreu o império, a peste de Cipriano, matando milhões e despovoando cidades e campos, exacerbando a crise econômica e militar. Embora o império tenha sido eventualmente reunificado pela força de vontade de imperadores como Aureliano e Diocleciano, o dano estava feito. A crise do século III deixou cicatrizes profundas e incuráveis. A economia estava em ruínas, a confiança no governo central abalada e as fronteiras permanentemente enfraquecidas. O velho Império Romano da Pax Romana estava morto. O império que emergiu dessa crise era diferente, mais militarizado, mais autocrático e desesperadamente tentando se manter unido. A crise não foi o fim, mas foi, sem dúvida, o começo do fim, o ponto de inflexão a partir do qual a queda final do Ocidente se tornou quase inevitável. O poder absoluto corrompe absolutamente. No caso do Império Romano tardio, a corrupção não era apenas um problema de alguns indivíduos desonestos, era um câncer sistêmico que consumia o Estado por dentro. À medida que o governo central se tornava mais autocrático e desesperado por recursos após a crise do século III, a burocracia inchou a níveis insustentáveis. Uma vasta rede de funcionários, coletores de impostos e administradores foi criada, mas em vez de servir ao Estado, muitos usavam suas posições para enriquecimento pessoal. A extorsão, o suborno e o desvio de fundos públicos tornaram-se práticas comuns. Essa corrupção teve um efeito corrosivo na sociedade. Os impostos tornaram-se esmagadores, especialmente para os pequenos agricultores e a classe média urbana, os curiales, que eram responsáveis por coletar os impostos em suas cidades e tinham que cobrir qualquer déficit com seus próprios bolsos. Muitos foram levados à falência. A carga tributária era tão pesada e a coleta tão predatória que alguns cidadãos romanos chegaram a fugir para territórios bárbaros, preferindo viver sob o domínio de um chefe tribal a suportar o peso do Estado romano. A confiança no governo e no sistema de justiça despencou. A lei, que antes era um pilar da civilização romana, tornou-se uma ferramenta para os ricos e poderosos explorarem os fracos. O colapso da autoridade central criou um perigoso vácuo de poder, especialmente nas províncias mais distantes do Ocidente. O imperador, entrincheirado em Ravenna ou Milão, era uma figura distante e cada vez mais irrelevante para as preocupações diárias das pessoas. Quem poderia protegê-los de bandos de saqueadores ou de invasores bárbaros? Quem poderia garantir a justiça quando os tribunais estatais eram corruptos ou inexistentes? A resposta, cada vez mais, não era o Estado. As pessoas começaram a buscar proteção em uma nova fonte de poder: os grandes proprietários de terras, os senadores e generais ricos que possuíam vastos latifúndios. Esses magnatas locais começaram a exercer funções que antes pertenciam ao Estado. Eles mantinham exércitos privados, os bucellari, para proteger suas terras e os camponeses que viviam nelas. Eles estabeleciam seus próprios tribunais para resolver disputas. Em troca de proteção,
Os pequenos agricultores entregavam suas terras ao senhor local, tornando-se seus arrendatários ou colonos. Eles estavam ligados à terra, não mais como cidadãos livres, mas como servos dependentes. Este foi o embrião do feudalismo. Era um acordo pragmático, segurança em troca de liberdade e serviço. Este processo, conhecido como patronato, desmantelou a estrutura social e política do império de baixo para cima. A lealdade transferiu-se do Estado impessoal para o senhor pessoal e local. O poder fragmentou-se, passando de um centro imperial para centenas de centros de poder locais espalhados pelo campo. Quando o último imperador romano do Ocidente foi deposto em 476 d.C., para muitas pessoas nas províncias, o evento mal foi notado. O verdadeiro poder já não residia no trono imperial. Ele já havia se mudado para os castelos e vilas fortificadas dos senhores que se tornariam os nobres da Idade Média. O feudalismo não surgiu das cinzas de Roma. Ele cresceu nas rachaduras de um império em decomposição. A imagem clássica da queda de Roma é a de hordas de bárbaros selvagens, invadindo as fronteiras e saqueando a cidade eterna. Embora a realidade seja muito mais complexa, não há como negar o papel central que os povos que os romanos chamavam de bárbaros desempenharam no colapso final do Império Ocidental. Por séculos, Roma havia lidado com esses grupos, godos, vândalos, francos, alamanos, através de uma mistura de guerra, diplomacia e assimilação. Muitos bárbaros serviram nas legiões romanas, subindo na hierarquia e tornando-se profundamente romanizados. As fronteiras do Reno e do Danúbio eram mais uma zona de interação cultural do que uma linha divisória rígida. No entanto, no final do século IV, algo mudou drasticamente. A chegada dos hunos, um povo nômade feroz vindo das estepes da Ásia Central, desencadeou um efeito dominó de migrações em massa. Empurrados pelo avanço dos hunos, os godos buscaram refúgio dentro das fronteiras romanas. O que começou como uma crise de refugiados transformou-se em desastre na Batalha de Adrianópolis, em 378 d.C., onde um exército romano inteiro, incluindo o imperador Valente, foi aniquilado. Essa derrota chocante quebrou o mito da invencibilidade romana e demonstrou que o império não podia mais controlar quem entrava em seu território. O século V testemunhou um dilúvio. O Reno congelou no inverno de 406 d.C., permitindo que uma enorme coalizão de vândalos, suevos e alanos cruzasse para a Gália, espalhando a devastação. Em 410, pela primeira vez em 800 anos, a própria cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos liderados por Alarico. Embora a cidade já não fosse a capital política, o impacto psicológico foi imenso. Foi um sinal para o mundo de que o império estava mortalmente ferido. Nas décadas seguintes, os vândalos cruzaram para a África do Norte, a província mais rica do Ocidente, e a conquistaram, portando o suprimento vital de grãos para Roma e estabelecendo seu próprio reino. A resposta romana a essa crise foi, muitas vezes, cooptar um grupo bárbaro para lutar contra outro. Eles fizeram dos visigodos seus federados na Gália, dos francos no norte e assim por diante. Mas isso foi um pacto com o diabo. Esses reinos bárbaros dentro do império eram leais a seus próprios reis, não ao imperador. Eles governavam seus territórios de forma autônoma e, gradualmente, o controle imperial sobre a Gália, a Espanha e a África tornou-se puramente nominal. O imperador no Ocidente tornou-se uma marionete, controlado por generais bárbaros que detinham o verdadeiro poder militar, como Estilicão, um vândalo, e Ricimero, um suevo. O golpe final, em 476 d.C., foi quase um anticlímax. Odoacro, um general bárbaro no comando do que restava do exército romano na Itália, simplesmente depôs o último imperador, um menino chamado Rômulo Augustulo. Em vez de nomear um novo imperador fantoche, Odoacro enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, declarando que o Ocidente não precisava mais de um imperador próprio.
Este ato não foi a causa da queda, mas o seu reconhecimento formal. Das ruínas do Império Romano do Ocidente, novos reinos surgiram, fundindo a cultura romana com as tradições germânicas. O reino dos francos se tornaria a França, o dos visigodos, a Espanha, e o dos anglo-saxões, a Inglaterra. As invasões não apenas derrubaram Roma, elas redesenharam o mapa da Europa, dando origem às nações que conhecemos hoje. E assim, a águia caiu. Mas a queda de Roma não foi um fim, e sim uma transformação profunda, uma espécie de explosão de supernova cultural, cujos elementos foram espalhados por todo o continente europeu, tornando-se os blocos de construção de uma nova era. É um erro pensar que Roma desapareceu completamente em 476 d.C. Seu poder militar e político no Ocidente se foi, mas sua alma, suas ideias, provaram ser muito mais resilientes. O fantasma de Roma assombrou a imaginação da Europa por mais de 1 milênio. Reis medievais e imperadores, de Carlos Magno a Napoleão, buscaram legitimar seu poder reivindicando o manto de Roma, tentando reviver sua glória e unidade. Olhe ao nosso redor. O legado de Roma está em toda parte, muitas vezes escondido à vista de todos. Nossos sistemas legais, com seus conceitos de contratos, propriedade e justiça, são descendentes diretos do direito romano. A arquitetura de nossos prédios governamentais, com suas cúpulas e colunas, ecoa a majestade do Panteão e do Fórum. As línguas que falamos, português, espanhol, francês, italiano, romeno, são filhas diretas do latim, a língua dos conquistadores. As estradas que eles construíram ainda formam a base de muitas rodovias modernas, e a ideia de uma moeda comum, que uniu um continente, ressurge em projetos como o euro. Roma, no final, nos ensina uma lição poderosa sobre a natureza da civilização. Ela nos mostra que mesmo os impérios mais poderosos são mortais, vulneráveis à decadência interna e às pressões externas. Mas também nos mostra que as ideias são mais duradouras que o aço e a pedra. O direito, a cultura, a engenharia e a linguagem de Roma sobreviveram ao colapso de seu império, continuando a influenciar e moldar civilizações por séculos. Roma não é apenas uma história sobre o passado, é uma parte fundamental da nossa própria história, um eco que ressoa na eternidade, nos lembrando de onde viemos e, talvez, nos alertando sobre para onde podemos estar indo.